Mas vamos falar com os internautas. Espero que Deus esteja colocando diante da mensagem desta noite pessoas que realmente precisam de ouvir a palavra, que precisam realmente de serem tocados por essa palavra, que possam estar nesta noite também participando dessa ceia conosco, né? Os internautas aí que querem interagir conosco nessa noite, preparam lá um pedacinho de pão, um pouquinho de vinho, né? E nós vamos abençoar o cálice e o corpo de Cristo nessa noite, para a glória de Deus, para que o Senhor possa estar agindo. Nós interagimos e o Senhor age. A palavra do Senhor, a obra da ceia do Senhor, a fé em Jesus Cristo, faça realmente a diferença na vida, não só nossa, mas também de todos aqueles que estiverem acessando nesta noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Amém, né? Então vamos lá. O pão que se come e o cálice que se bebe. Está no livro de 1 Coríntios 5:8. Vamos encontrar lá. Pelo que celebramos a festa, não com o pão, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Graça e paz. Amém. Então, amados, o apóstolo São Paulo está falando à igreja de Coríntios que a ceia do Senhor, a celebração da ceia, ele estava também dando uma referência à Páscoa, o fermento, o pão da Páscoa, a festa, a celebração da Páscoa. Não mais seria uma celebração propriamente pascal, mas uma celebração renovada, não mais com o fermento velho, com o asmo da maldade, mas uma celebração pura, santa, por amor, com fé, uma celebração espiritual. Por isso que está chamando a atenção. Pelo que celebremos a festa não com o fermento velho, quer dizer, não com a carne, não mais com o espírito carnal, para libertar a nossa carne, não tão somente a carne dos males, do pecado, da maldição, da malícia, não, mas um fermento novo, né? Os asmos da sinceridade e da verdade. Em cima dessa palavra, nós queremos trazer essa mensagem dessa noite, né? Para que todos nós entendamos de uma vez por todas, tanto aqui na igreja quanto online, que os nossos amados irmãos que estão conosco, que vão estar, aqueles que vão ouvir essa mensagem através do YouTube, através de outras páginas sociais, que elas vão estar aí à disposição, que eles possam estar entendendo a grandiosidade, entendendo a necessidade, entendendo a vontade de Deus, o porquê Jesus encerrou um tempo e abriu outro tempo. Por que ele acabou, quer dizer, ele cumpriu a lei e instituiu a graça? Por que ele encerrou a Páscoa, né? E instituiu a ceia? Então vamos ter esse entendimento nesta noite, em nome de Jesus. Pai, toda honra e glória, toda adoração e força, poder e majestade, Pai, damos a Ti que é santo, é digno de adoração e de glória, é digno, ó Deus, de receber a nossa adoração, de receber a nossa vida, receber o nosso altar, Pai, receber o nosso corpo, ó Deus, como sacrifício vivo e santo, que é agradável ao Senhor, Pai. Por isso, Pai, nós oramos, ó Deus, para que essa palavra venha trazer entendimento, ó Pai, de uma vez por todas, ó Pai, no nosso coração,
Não mais nenhuma dúvida, nenhum resíduo, mais uma certeza, uma convicção de uma necessidade espiritual, de uma necessidade humana, ó Pai, para que nós possamos realmente celebrar a ceia do Senhor, ó Pai, com sinceridade, com verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Graças a Deus, né? Então vamos, amados, começarmos falando a respeito do encerramento, do final da Páscoa e da instituição da ceia, que está lá no livro de Lucas, capítulo 22, verso 15 a 20. E disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido um cálice, e tendo dado graça, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que desde agora não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Amado, vejamos aqui que o que Jesus estava fazendo. Ele disse: olha, eu desejei. Ele estava até ansioso, esperando, né, chegar aquele dia, porque ele sabia que aquela seria a última Páscoa, para ele e para todo judeu, e para todas as pessoas. Não teria mais necessidade de celebrar Páscoa, porque a Páscoa era celebrado, né, de um modo mecânico, de um modo artificial. Era um compromisso, era uma obrigação, era uma lei, era um mandamento, era uma ordem. E as pessoas nunca foram bons para cumprir ordem. Sempre em cima de uma determinada ordem, determinado mandamento, alguém sempre procurava fazer alguma coisa própria. Isso até o dia de hoje. Você vê que as pessoas não cumprem as ordens aos pés da letra. Eles sempre burlam alguma coisa, faz do jeito dele, coloca alguma coisa pessoal, e aquela ordem dada acaba sendo frustrada e não sai como a pessoa que ordenou, não sai igual. Vocês podem ver isso. Então, Jesus estava falando: olha, eu desejei muito chegar a esse dia. Olha que eu tenho passado por algum problema. Ele estava realmente ansioso, porque ele sabia que após aquela ceia, após aquela Páscoa, ele iria passar por um problema sério. Ele diz: antes da minha paixão, se voltar ao verso 17 aí, 18, vamos ver que foi. Ele diz: antes que se dê a minha paixão, quer dizer, antes que eu padeça. Eu desejei muito, né, celebrar essa Páscoa antes que eu padeça. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar a Bíblia aqui, porque ali está meio fora do... É um problema de pegar. Você pode voltar ali, Paulo? 18? 17, 18? Pode? Ele diz aqui, verso 15, ele diz assim: tenho desejado ardentemente comer a paz convosco antes da minha paixão, quer dizer, antes do sofrimento.
Pois ele disse, olha, eu não vou mais beber do fruto da vide, não vou mais comer do cordeiro pascal, não vou mais comer do pão asmo, aquele pão que servia juntamente com o cordeiro. Ele diz, não vou mais até que se cumpra esta palavra no reino de Deus, quer dizer, até que a lei se estabeleça, quer dizer, a graça se estabeleça e a lei se cumpra. E ele recebeu o cálice, e esse cálice era o cálice da Páscoa. Verso 17, ele diz assim, e tendo recebido um cálice, e tendo dado graça, disse, tomai-o e reparti entre vós. Esse era o último cálice da Páscoa. Depois daquele ato, ele seria o cordeiro pascal. Eles estavam comendo um cordeiro, um animal, né, que era servido à Páscoa, com ervas amargas, com pão asmo, com vinho. Né? E ele estava encerrando e disse, olha, não mais. Porque vos digo, verso 18, que desde agora não beberei o fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então, amado, Jesus estava encerrando, terminando com a celebração pascal. Os homens, os religiosos, os crentes da época, né, os da lei, que pregavam ainda a circuncisão e continuaram pregando a circuncisão, eles é que continuaram fazendo o mesmo sacrifício pascal. Porque era status para eles. Aquilo era bom. Eles não perderam a sinagoga, eles não saíram da sinagoga, eles continuaram na sinagoga, eles continuaram servindo o judaísmo. Por isso preserva até hoje as pessoas comemorando Páscoa, com todos os rituais do judaísmo. Há igrejas aí que fazem a semana das cabanas, semana do... Olha, todos aqueles rituais do judaísmo, as igrejas fazem ainda como se estivessem vivendo antes da cruz. Aliás, estão. Mas pensam que não. Acham que estão pós-cruz. Mas os atos, as suas obras, são obras anticruz. E a palavra diz, pelos frutos se conhece a árvore. Pelo que a pessoa faz, sabe de onde ele é. A pessoa anda fazendo coisa do judaísmo, ele está antes da cruz. Então, amado, verso 19 diz, tomando pão, havendo dado graças, partiu, dizendo, este é o meu corpo. Aí ele já estava celebrando a ceia. Veja que foi uma questão de rapidinho. Encerrou a Páscoa, já estabeleceu a ceia, porque era urgente. Naquela mesma noite, ele estaria sendo traído. E ele disse, partiu dizendo, este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Ele estabeleceu a ceia momentaneamente e diz, olha, este é o meu corpo, que é moído, vai ser dilacerado, mas ele estava bem naquela hora. Mas ele diz, vai ser dilacerado, vai ser moído, por vossa causa. Antes que acontecesse, ele disse. Verso 20. Mudando. Semelhantemente, veja que ele estabeleceu um corpo primeiro, e depois, que já tinham comido, novamente, o pão, já simbolizando o corpo dele, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo pacto. É uma nova aliança no meu sangue. Daqui para frente, acabou aquele pacto antigo. A aliança de Moisés, a aliança judaica, a aliança com Abraão, a aliança com os filhos de Abraão. Acabou aquela aliança. Há uma nova aliança no meu sangue, que vai ser
Ele disse, que é derramado por vós. Ele já estava prestes a derramar o seu sangue, mas só ele sabia. Os apóstolos que estavam com ele ouviam, mas não criam, porque eles só acreditavam no que estavam vendo. E no momento eles estavam vendo Jesus em pé na frente deles. Ainda Jesus lavou os pés dos apóstolos. Jesus fez várias obras ali ainda naquela noite, né, depois de já ter instituído a ceia do Senhor, de ter cancelado, de ter acabado, de ter cumprido totalmente com a Páscoa. Então, amado, nós devemos entender isso e para sempre, porque as tradições nos empurram a goela abaixo tanta coisa. Nos empurra a goela abaixo o Natal do menino Jesus, nos empurra a goela abaixo a Páscoa. Né? As tradições vêm nos imputando essas coisas que não tem mais, são só rituais vazios. Não acrescenta nada, não edifica nada, não dá pureza, não dá salvação, não traz paz, não alimenta, não traz vida, não faz nada, amado. Nada. São só tradições religiosas e financeiras. Né? Agora vem aí, nesse mês ainda, agora semana que vem o Dia dos Pais. Né? Tá bom, não é nada espiritual. Há uma diferença entre você celebrar alguma coisa que tem cunho de religião, que tem cunho de espiritualidade, e uma coisa que não tem nada a ver com espiritualidade. Celebração do Dia dos Pais é humano, é normal, é carnal, é daqui. Se quisermos, celebramos. Se não quisermos, ignoramos. Não tem necessidade e não vai nos fazer falta. E ninguém vai nos apontar o dedo, como fazem quando nós não celebramos a Páscoa. Não, mas a Páscoa é do Senhor. A Páscoa, o Senhor concluiu ela, acabou. Né? Temos que entender essas coisas. Então, por que, pastor, que você está falando outra vez, duas ceias seguidas, você está falando da mesma mensagem? Amado, é para internalizar no nosso coração, no nosso espírito, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é santo, aquilo que traz alegria, aquilo que traz vida, aquilo que pode mudar a nossa maneira de ser, pode mudar a nossa maneira de viver para todos os dias da nossa vida. Por isso eu estou insistindo com essa mensagem, porque lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versos 2 e 3, diz o seguinte: porque eu estou zeloso de vós. Paulo disse, eu estou zeloso de vocês. Estou falando uma vez, estou falando 2 vezes, estou falando 3 vezes, estou falando 5 vezes, estou falando 10 vezes, estou falando 1000 vezes. Por quê? Porque eu estou cuidando. Porque eu tenho ciúme. Entre parênteses, né? No bom sentido, né? De vocês. Com zelo de Deus. Pois vos disposei, disse aqui, né? Continuando. Pois vos disposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Então, o meu desejo, o meu interesse é que, no dia em que chegaremos na presença do Senhor, vamos chegar um dia, pode demorar 1000 anos, e eu não faço questão de esperar. Pode demorar, mas vamos chegar diante do Senhor um dia. E como é que eu vou... Está saindo aí? Como é que eu vou dizer ao Senhor, meu Deus, esta é a tua igreja que o Senhor me delegou para cuidar. Não, mas um come, outro bebe, outro festeja, outro pula, outro dança, outro celebra a Páscoa, outro celebra outra coisa. Está tudo uma divisão.
Então é isso o meu cuidado. É para que nós sempre estaremos fazendo tudo aquilo que o Senhor já nos deu direção para fazer. Ensinando, ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e a parte da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Então, amados, se não houver uma insistência da minha parte, da parte da dirigência da igreja, da parte do apóstolo, da parte dos bispos, se não houver uma insistência, um cuidado, uma perseverança na palavra, no ensino, né? É possível que a serpente venha e enrede o povo, e arraste o povo, e a parte da simplicidade e da pureza que é em Cristo. Então esse é um dos motivos que me faz voltar a esse assunto novamente nesta noite. Porque, amados, quantas coisas nós estamos sujeitos? Quantas? Muitas. Muitas. E por vezes nós nem percebemos a astúcia, a maldade que existe atrás de uma coisa simples. Nós achamos às vezes que é coisa banal, não tem problema, isso aí está assim mesmo, pode deixar, hoje eu faço, mas amanhã eu dou jeito, eu me viro, eu saio, eu caio fora, amado. Uma vez que você enfiou o pé no laço do passarinheiro, para tirar, dói, é difícil, né? E a prisão maior que nós temos nessa terra, na vida, é essa nossa sociedade, o meio em que vivemos, aquilo que somos obrigados até a fazer. Às vezes, tem coisas que nós não queremos fazer, mas vem diante de nós e nós, Senhor, me perdoa, me desculpa, me ajuda, me fortalece, mas eu preciso passar por aqui. Tem coisas na vida que é caminho sem volta. E por vezes nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor. Você quer ver o meio que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo? Esse tempo de política, de eleição, de coisa que bomba daqui, bomba de lá, todo mundo agora é santo. Se você olhar para os políticos agora, está tudo com a coroinha na cabeça, todos eles são santos, com anjinho de asinha, todo mundo é bom. Né? Ou estou errado? Né? Todo mundo agora virou santo. Né? Depois que eles receberem o nosso voto, eles trocam, botam um par de chifre, e um rabo e um par de pata rachada. Aí eles viram capeta. Mas enquanto eles precisam do nosso voto, todos eles estão de asinha aberta e de coroinha na cabeça e são santos. Então, devemos ter cuidado, né, para não nos enredar com isso, amado. Sabe? Porque isso causa, às vezes, na nossa vida, uma decepção grande. Porque por vezes você até está de bom, com o coração aberto, está puro, está simples, às vezes precisando de uma determinada coisa, e a pessoa te promete 1000. Você fala uma só, tá bom, diz, não, mas eu te dou mais 999 de gorjeta. Né? E depois frustra. Nem as 999 e nem a uma que ele ofereceu, que você precisava. Então, precisamos tomar cuidado com isso, é um alerta. Estou falando que é para ficar contra todo mundo, contra Deus e todo mundo. Não tem que ficar contra ninguém, cada um é o que é, faz o que quer. Eu digo para não se enlaçar com essas coisas. E por quê? Por que esse alerta? Porque eu estou zeloso, eu estou na minha função, alertando as pessoas para que realmente tomem cuidado. Né? A história não é boa, o passado não é bom. O que nós temos visto não traz nenhuma
nenhuma coisa boa e agradável para nós. Quando ajudou aqui, tirou dali. Quando tirou de lá, ajudou lá, tirou de lá. Quer dizer, está sempre tirando de algum lugar para suprir outro. Nós estamos vendo aí, tem mensalão por aí, tem cachoeira que está aí, né, um monte de coisa por aí na justiça. E as pessoas não pareciam santas? Pareciam. Oh, está fazendo uma obra maravilhosa ali. Tá, tirando da onde? De lá. Está parecendo Robin Hood, né? Robin Hood que tirava dos ricos para dar para os pobres. Ele roubava de um para dar para o outro. Quer dizer, o roubo é a mesma coisa. Né? Se você roubar do pobre ou roubar do rico, o delito é o mesmo. Né? Não muda nada. Bom, continuando Isaías 53, de 1 a 7, vamos ver o que o Senhor vinha já de antemão preparado. Né? Já havia essa profecia a respeito do Senhor para libertar o seu povo, para cuidar do seu povo, para salvar o seu povo, para perdoar o seu povo, para trazer paz, trazer alegria, trazer vida, trazer salvação a todos aqueles que nele crescem. Mas diz ali, o profeta falando ao Senhor, disse: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. O Senhor, naquele dia, estava indesejado. Poucos minutos depois da ceia, poucos dias depois daquela ceia que ele tinha acabado de instituir, que ele estava bem, que ele estava feliz com aqueles seus apóstolos. Naquela mesma noite ele foi torturado, naquela mesma noite ele foi traído, foi torturado, e em pouco tempo depois ninguém mais desejava olhar para a cara dele. Era como um monstro, não era mais um homem, era uma pessoa totalmente mudada, transformada, humilhada, descaída, morta. Continuando, verso 3. Nenhuma beleza havia para que o desejassem, verso 3. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Amado, quem olhava para ele não dava nada. Um mendigo, uma coisa que não tem valor algum. E o que é que as pessoas pensavam no momento? Ele tomou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade, e nós o reputávamos como ferido de Deus e oprimido, um maldito. Ele tomou as nossas dores, o nosso sofrimento, a nossa maldição e levou sobre ele. Ele estava totalmente desfigurado, transtornado, moído, sofrido. Nós não fizemos dele caso nenhum, amado. É o que o mundo hoje faz. É o que as pessoas hoje fazem. Quando querem fazer alguma coisa, pegam um Cristo desfigurado desse, num boneco desse, sai carregando no meio da rua, como que se idolatrando, como que se escarnecendo mais uma vez daquilo que ele já havia feito há 2000 anos atrás. Nós temos que celebrar a ceia em memória de tudo isso, mas não trazendo essa imagem, não crucificando de novo o Senhor, mas trazendo em nossa memória o sofrimento que ele passou, as suas pisaduras, nós fomos sarados. Crendo nessas verdades, crendo nessa palavra, crendo que realmente nós estamos sendo sarados nesta noite. Amém? Sarado no corpo, sarado na alma, no espírito, a nossa mente, o coração, a nossa fé sendo ativada, tudo em nós sendo renovado. Não porque nós estamos vendo um Cristo sangrando, vendo um Cristo morto,
Não, porque nós sabemos que Ele morreu e ressuscitou e vive. É nesse que nós estamos firmados e fundamentados nesta noite. Estamos vendo a sua história e crendo naquilo que Ele fez. Continuando, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha e cada um desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim Ele não abriu a boca. Amados, Ele era o próprio Senhor, Ele era o próprio Deus. Aquele homem que estava ali na cruz, se esvaindo em sangue, era o próprio Deus. Não é como as pessoas falam e pensam, né? Não, aquele foi um homem aqui na terra que morreu lá por nossa causa, um homem que morreu, mas no corpo daquele homem estava o sangue do verdadeiro Deus. Ele não tinha contaminação, ele não tinha mancha, ele não tinha mácula, ele não tinha ruga, ele não tinha defeito, ele não tinha pecado, ele não tinha nada de mal no seu corpo. Tudo ele atraiu para ele para nos livrar desse corpo da morte, para nos livrar da morte, da maldição, do inferno, do castigo, para nos livrar de doença. Ele se fez maldição no nosso lugar, para que nós recebêssemos bênção, recebêssemos paz. É isso que nós estamos celebrando nessa noite, irmão. Ele disse, esse é o meu corpo. Quando ele partiu o pão, ele disse, esse é o meu corpo que é moído por você, meu irmão. Por você, minha irmã, que está aí do outro lado. Por você, meu irmão, que está aí me vendo nessa hora através da internet. É por você que ele foi escarnecido. Estava parecendo um monstro, inchado, rasgado, dilacerado, cuspido, com um emaranhado. Ele diz uma coroa. Mas não tem nada de coroa. Fizeram um emaranhado de espinho e bateram com uma cana na cabeça dele. Aquilo entrou, crânio adentro, pele adentro, inchou. Ou vocês pensam que não? Claro. Faz isso no teu corpo. Tem um aí que anda com uma coroa, com espinho, tudo para fora. Só para furar os outros. Ele mesmo não. Né? Morrer na cruz ele não quer. Ele quer fazer as obras todas de Jesus. Quer jejuar como Jesus jejuou, quer batizar como Jesus batizou, quer andar como Jesus andou. Ele quer fazer todas as obras de Jesus. Mas virar o espinho para dentro e morrer na cruz, eu tenho certeza que ele não quer. Né? Mas, graças a Deus que nós não temos esse castigo sobre nós. Isso é um castigo, amado. Isso é maldição. Nós já fomos libertos dessa maldição. O Senhor levou sobre o madeiro as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso castigo, para que nós não tenhamos mais que sofrer. Podemos dizer, eu vivo por fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Para me curar, para me abençoar, para me livrar do mal, da morte, para me guardar em todos os caminhos, para me guiar por toda essa terra, para me fazer feliz desde o dia em que eu fui fecundado no ventre da minha mãe, até o dia em que o Espírito do Senhor me arrebatar para o céu, ou me levar o Espírito para estar com Deus. O Espírito Santo de Deus está em nós, amado, fazendo isso pelo tempo todo. Amém, amado? Hebreus 10, 12 a 18, vamos lá. Rapidinho. Vocês já sabem a mensagem, vocês já ouviram a mensagem, vocês já viveram essa mensagem, vocês já praticaram essa mensagem, vocês já foram, já ceamos no mês passado, debaixo desse poder, debaixo dessa unção. Eu só estou reforçando essa palavra para nunca mais sair do seu coração, do teu espírito, o que o Senhor fez por nós. E por que nós estamos vivendo em liberdade? Porque estamos conhecendo a verdade. Amém, amado? Hebreus
10, 12 diz, mas este, quem? Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Daí por diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de teus pés. 14. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também nulo testifica. Porque depois de haver dito, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, e acrescenta, não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão deste, não há mais oferta pelos pecados. Amém? Então, amado, onde há remissão do pecado, não há mais como ofertar nada. O pecado não tem mais domínio, nós não somos mais pecadores, nós somos santos, nós somos aperfeiçoados, nós somos um povo adquirido por Deus, somos eleitos, somos santos do Senhor. Amado, acabou, show pecado, show maldição. Não andamos mais debaixo da lei, não temos mais nenhuma ligação com o judaísmo para não sofrermos, não implicar em nossas vidas maldições. Amém? Vamos ver. João 6, 26, 27 e depois 47 a 59. Estaremos mostrando aqui. E o povo, chegando a Jesus, respondeu-lhes. O povo estava chamando a atenção de Jesus, quer dizer, e Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que me buscais, não porque viste os sinais, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Amado, as pessoas ainda acham e pensam e vivem só por aquilo que serve para comer, para alimentar o seu corpo. Verdade? Ninguém pensa, digamos assim, entre aspas, né? Ninguém pensa em uma vida futura, ninguém pensa na vida espiritual. A vida espiritual não tem nenhum valor, já desde lá. Jesus tinha suprido a necessidade daquele povo com mais de 20 mil pessoas, ele tinha dado pão para eles comer no dia anterior, e eles buscavam a Jesus no dia posterior, e Jesus disse, vocês estão me acompanhando, não porque eu fiz sinais miraculosos, não porque eu vos falei do reino, não porque eu vos falei de vida eterna, de salvação, mas vocês estão me buscando porque querem alguma coisa para alimentar, para comer. Só cuidando dessa vida aqui. Amados, é o que mais acontece. Pessoas não querem o lado espiritual da palavra. Quando as pessoas já vieram aqui, quando você fala de predestinação, quando você fala de eleição, quando você fala de salvação eterna, elas cascam fora. Elas não querem salvação eterna, não. Mas se eu oferecer aqui um churrasco, um bolo, fazer aqui uma festinha, botar uma plaquinha ali na porta, ou deixar escrito na televisão, olha, hoje tem festa. Se quiser, faça isso hoje, amanhã, no Dia dos Pais, escreva ali, bota lá, diz que vai ter bolo, e vai ter coxinha e churrasquinho aqui, para ver só se a igreja não fica desse jeito. Por que eles vêm? Pela palavra? Não. Vem para encher a barriga, satisfazer o próprio corpo. Já Jesus disse isso. Né? Continuando. Vamos, está errado o versículo. Olha para mim, corrige. Ah, 27. Respondeu Jesus: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida que permanece para a vida eterna,
a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai imprimiu o seu selo. O Filho do Homem vos dará, porque nele o Pai imprimiu o seu selo. Então, a comida, verdadeiramente comida, que ele estaria dando a partir daquele momento, era o seu próprio corpo. Ele tinha dito aos apóstolos, diz, olha, este é o meu corpo. Quando ele serviu o pão, ele disse, este é o meu corpo. Em verdade, verso 47, em verdade vos digo que aquele que crê, quem crê naquilo que Jesus estava falando, quem creu nessa palavra, ele disse, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Veja a responsabilidade de uma pessoa, de um homem, que as pessoas acham que era um homem, simplesmente um homem. Não, o próprio Deus estava ali. Ele diz, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Amém, amado? É uma promessa. É uma profecia de Jesus. Ele estava vivo ainda, ele estava na carne. Ele estava ainda como homem nessa terra e dizendo essas palavras, ele diz, este é o pão que desceu do céu, aquele que comer dele não morre, vai ter a vida eterna. Continuando, verso 53. 51. É o 53 ou 51? 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. A sua própria carne. Esse é o pão que se come nessa igreja, amado. Para vocês nunca esquecerem. Ah, não, mas é um simples pãozinho, Puma, um pãozinho que foi feito numa padaria aí, ou numa padaria industrial. Amado, não é nada disso. Por fé, para cumprir essa palavra, é o corpo de Cristo que nós estaremos comendo dele daqui a pouquinho. Amém? Estão entendendo, amado? A profundidade? Estão entendendo a veracidade da história? Amado, é para crer. É para confiar. Não é para fazer mais coisas, não vai além disso, não, nada disso, amado. Isso é o que basta. É o suficiente. É o tudo. Ele disse, eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputaram, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a sua carne a comer? Eu falei, esse cara está doido. Vamos fazer um churrasquinho dele? Foi o que eles logo imaginaram. Vamos fazer um churrasquinho desse homem, porque eles não tinham nada. Amado, era um vazio de espírito, não tinha entendimento de nada. Aquele povo, nós hoje vivemos num mundo bem ruim, difícil. Mas aquele povo que Jesus estava falando com ele era terrível. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Mas isso serve hoje. Se nós não acreditarmos na ceia do Senhor, se nós deixar isso para lá, não dermos importância nisso, a palavra diz, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Então esse ato que vamos fazer daqui a pouco, essa celebração, é para nós um momento ímpar, único, que sempre vai se repetir e sempre será o único.
É como se fosse a última vez que nós estivéssemos ceando. É como Jesus tivesse, ele fez com a Páscoa. Ele dizia, eu não beberei mais do fruto da vide até que isso se torne no reino de Deus. Né? Ele estava fazendo isso pela última vez aqui na terra. E nós sempre teremos uma última vez, se não for hoje, será daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 50 anos, mas teremos sempre uma última ceia, amado. E temos que estar celebrando essa ceia com toda a nossa capacidade de entendimento, com toda a nossa capacidade de fé, de confiança em Deus, que isso realmente é o que muda, é o que faz diferença na nossa vida. Continuando. (50 aí? 5. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Amados, isso é tremendo. Quem se alimenta do corpo de Cristo e do seu sangue, não tem jeito, vive por Ele. Porque Ele faz morada em nosso espírito. Nunca mais você é o mesmo depois que você entendeu essa palavra e comer essa ceia por fé, amado. É como fosse a última coisa que você fosse fazer nesta terra. Jesus disse, eu desejei tanto comer essa Páscoa convosco, porque Ele sabia que era a última vez que Ele comeria aquela Páscoa. Ele deixou a ceia, amado. Quantas são as pessoas que tomaram, que celebraram a ceia e não celebraram a próxima? Quantas são as pessoas que nunca celebraram uma ceia sequer? Não conheceram. Ele disse, não comeu do meu corpo, não bebeu do meu sangue, não tem parte comigo. É fácil? É difícil. Quantos são os que não têm parte com o Senhor? Que não vive pelo Senhor? Que até conhece, até fala, até diz que é, mas não tem entendimento, não tem compreensão, não tem amadurecimento espiritual para saber que isso tem um fim. Ô pastor, mas você está profetizando morte? Eu não estou profetizando nada, mano. Estou profetizando vida. Quero vida com abundância em vocês. Quero vida com sabedoria, vida forte, vida com certeza que você vai tomar a ceia, você vai participar da ceia. E o Espírito de Deus vai te curar, vai te libertar, vai te dar vida, vai te abençoar, vai te prosperar, vai fazer feliz, vai mudar a sua situação, amado. É o que eu quero que você entenda. É o que eu quero que você conheça, amigo internauta. Essas coisas falou Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Amém? Então, amado, este é o pão que se come, este é o cálice que se bebe nessa igreja. Desde lá do Rio de Janeiro, que é a nossa sede principal, é o cabeça da nossa vida aqui, é o nosso exemplo, seguimos esse exemplo, e o Senhor é o mesmo, a direção é a mesma, a fé é a mesma. O Cristo é o mesmo, o pão é o mesmo, o vinho é o mesmo. Pode ser de marca diferente, mas é o mesmo sangue de Cristo, amado. Não importa se o vinho aqui é seco, ou se é suave, ou se é coisa, não importa.
É o sangue de Cristo. É o corpo de Cristo que você vai participar agora. Amém, amado? Então vamos à celebração da ceia. Vamos para a palavra de Paulo de 1 Coríntios 11, 23, 26, 23 a 29, né? 1 Coríntios 11, 26, 23 a 29. Vamos celebrar a ceia nesta noite com alegria, mano. Amém? Sabendo que o Senhor vive em você. Sabendo que o corpo de Cristo nos uniu para sempre.